Pronto. Depois de pensar então nessa estrutura e no consolo que o dia do Senhor 1 e pergunta 1 nos ensina, o cara vai para a pergunta número 2, justamente questionando, tá, isso é o consolo, não é? Mas esse consolo, como vocês viram, foi um grande resumo, não é? É aquilo que é mais básico e resumido. Só que existem detalhes desse consolo. O evangelho, embora simples, é algo profundíssimo, não é raso, não é? Então existem verdades, não é, que você deve conhecer sobre isso, porque o evangelho é uma mensagem completa, beleza? Por isso a pergunta: o que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? Não é? Pô, o meu consolo é que eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ou seja, tanto na vida como na morte. Então, o que eu preciso saber para viver nesse consolo de vida e morte? O que eu devo saber? E a resposta é, primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. Não é? Então, a primeira questão é importante. Não há como haver arrependimento verdadeiro, certo? É impossível haver um arrependimento, esse é o propósito da resposta, sem que haja o reconhecimento de quem nós somos diante de Deus, não é? Então, não deve haver uma compreensão simplista do pecado. Ah, todos são pecadores, não é? As pessoas falam isso da boca para fora, mas não entendem o peso dessa palavra. Quando eu falo que eu sou um pecador, significa dizer que eu tenho a consciência que hoje, se Deus quiser, Ele pode me mandar para o inferno, porque é isso que eu mereço, não é? Sem tirar nem pôr, é exatamente isso que eu mereço. Então, a consciência dos nossos pecados e miséria é justamente essa, entendeu? Sem que haja esse reconhecimento, não é, de que nós somos pecadores, não é, pecadores miseráveis, dignos de condenação eterna, é impossível que haja também arrependimento. Isso está ligado, não é? Tudo isso é Deus quem dá ao ser humano, mas são coisas ligadas, não se separam, ok? Não separam, não é? Então é necessário que de fato haja essa compreensão. Reconhecer de maneira tão profunda, não é, esses pecados e miséria, não é uma coisa que você pode alcançar, como eu já falei, investigando. Entendeu? Não é meramente uma consciência moral. Não é uma consciência moral. Uma consciência moral, simplesmente, ela te diz que você errou em alguma coisa, não é? Então você demonstra um certo arrependimento comum, natural, um remorso porque você fez alguma besteira e você percebeu que aquilo prejudicou a sua vida ou a vida de outras pessoas de tal maneira, não é? E então você, por saber das consequências imediatas e sociais, você se arrepende de ter feito aquilo, porque te causou prejuízo. Mas não é essa consciência que o catecismo está falando aqui. Essa consciência de nossos pecados e miséria é o reconhecimento de que esses pecados nos levam à miséria. E qual é a miséria? Que hoje, se Deus quiser, todos iremos para o inferno. Então o pensamento é: Deus é um justo juiz, não é? Eu vou usar o exemplo de Jonathan Edwards no seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, não é? Imagine que nós somos como insetos, não é? Como formigas, não é? Ou como uma aranha, não sei, como insetos. E você tem o fogo embaixo, ok? Você tem o fogo e Deus nos segurando esse inseto. E a única coisa que nos mantém vivos é justamente Ele nos segurar. Porque a hora que Ele quiser, Ele nos solta e nós somos consumidos pelo fogo. Entendeu? Então, essa consciência de pecados e miséria é algo tão profundo em nossa alma, não é? Quando você recebe isso de Deus, esse reconhecimento de quem você é, que há no seu interior o terror por causa disso. Não é? Poxa, eu sei que hoje, se Deus quisesse, se essa fosse a vontade dele, e se ele me mandasse para o inferno, ele seria completamente justo, eu não poderia reclamar nada, eu só poderia glorificar o nome dele porque ele estaria operando a sua justiça. Porque é isso que eu mereço. Entendeu? Para algumas pessoas, quando alguém se entende assim, vai dizer bem assim: essa pessoa é muito pessimista, você não pode falar isso de você mesmo. Não, você não é tudo isso, não. Não, é justamente isso que você tem no seu coração, quando você sabe quem você é diante de Deus. Não é? Ou seja, isso é impossível de acontecer por uma mera consciência moral, não é? Ninguém, apenas por uma consciência moral comum, pode chegar a esse entendimento, não é? Você até percebe o erro, mas você não se entristece profundamente por ele, porque você entende agora pela consciência moral dos seus pecados e miséria, não é? Que vem pela revelação de Deus, que você é o principal pecador. Você não está preocupado tanto com o que as pessoas
fazem, ou fizeram, ou vão fazer. O seu coração dói, você fica triste, profundamente triste, porque é você quem pecou contra Deus. É você quem o desonra pecando. É você que não se importa com os mandamentos. Então essa é a preocupação principal sua, quando há essa consciência verdadeira da revelação de Deus de quem nós somos, certo? Quem não teve acesso a isso, não talvez seja porque não se converteu ainda, tem muitas questões, né? Tem muitas questões para pensarmos sobre isso. Então, uma reflexão para nós, não é? Será que nós nos entristecemos pelos nossos pecados? Ou nós encaramos os nossos pecados, as nossas falhas, não é? Como algo comum, como uma bobagem, todo mundo faz. Entendeu? Tem que haver tristeza de fato, não é? E só há tristeza que leva a arrependimento, justamente por causa dessa revelação do Senhor para nós, não é? Impossível do homem comum conhecer essas coisas. A segunda questão que eu devo conhecer é de que maneira eu sou liberto. Então, o ponto essencial aqui é entender que, uma vez que eu reconheço, pela graça de Deus, pela sua atuação no meu coração, que eu sou esse pecador miserável, que ele é um juiz perfeito e santo, que tem a espada em sua mão, e a hora que ele quiser, ele pode aplicar justiça na minha vida e me destruir, ok? Mas ele faz ao contrário, ele envia seu filho e ele aplica essa lei, essa espada em seu próprio filho, não é? Então eu devo reconhecer justamente como ele faz isso comigo. Sou um pecador miserável e eu tenho que reconhecer agora como é que Deus me salvou. Como é que ele opera a salvação na vida do ser humano, não é? Esse é o ponto aqui central e isso é a doutrina da salvação, não é? Aplicada de maneira pastoral, ok? A terceira e última é de que o que eu devo conhecer, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação, não é? Então veja, observando que nós agora reconhecemos que somos pecadores, que Jesus Cristo nos salva, não é? E somente Ele nos salva. O que vem como consequência para a vida cristã, não é? É o constrangimento pelo amor de Deus. Não é? É o constrangimento pelo amor de Deus. É a reação que é obra do Espírito Santo em nossa vida. Ok? Uma pessoa que não crê em Jesus Cristo de verdade como seu Senhor e Salvador, que não reconhece que é pecadora dessa forma, não é? Ela jamais vai se entender na obrigação da gratidão. Ela nunca vai entender que a vida dela deve ser dedicada a Deus de maneira integral. Jamais vai entender, não é? Ela sempre, sempre, sempre vai querer relutar contra isso. Mas quando você tem acesso a essa verdade, sabe quem você é e como Deus te salvou, o que vem como natural, né, da ação sobrenatural, é justamente o reconhecimento e, portanto, a sua gratidão, não é? Poxa, quem eu era, condenado, pronto para ser destruído, ninguém nesse mundo poderia me livrar, eu não poderia me livrar, meus pais não poderiam, a política não poderia, o conhecimento científico não poderia, nada nesse mundo poderia me livrar, o poder aquisitivo não poderia me livrar, não é? Não, eu não conseguiria, como nos filmes esses filmes apocalípticos de fim do mundo, construir uma grande arca de metal. Nós não poderíamos construir uma nave para sair do planeta Terra e para outro canto. Nada nesse mundo, qualquer tentativa humana seria inútil para escapar da ira de Deus. Não é? Reconhecendo que é assim e sabendo agora que Cristo, não é? Ou seja, a própria expressão do amor de Deus, ele veio por mim e ele veio assumir essa dívida no meu lugar, me substituindo e recebendo essa ira no meu lugar. O que vem no meu coração agora, pela obra do Espírito Santo, é humilhação. Eu me sinto completamente humilhado diante de tamanha graça, de tamanho amor, não é? De tamanho amor. Eu sou completamente constrangido, eu me sinto envergonhado. Como o Senhor pode ter me amado tanto, não é? Se existe uma revolta no coração de um cristão, entre aspas, né? Revolta entre aspas, por favor, é a revolta de ficar pensando: como é que Deus pode me amar? Por que o Senhor me amou? Percebe? Qual a razão disso? Eu não mereço isso. Eu não mereço. Se o Senhor quiser mandar para o inferno agora, o Senhor é justo. Eu não mereço isso. E ainda assim, o Senhor vem e me ama de maneira graciosa, sem que eu tivesse feito nada, sem que eu tivesse sequer pensado no Senhor. O Senhor simplesmente me amou, não é? Simplesmente me amou. Então, o resultado disso, a obra do Espírito Santo, é nos levar à gratidão. Por conta dessa verdade do nosso coração, na nossa vida, o resultado comum na nossa vida é a vida
santa, né? É você obedecer o Evangelho. Eu quero agora dedicar minha vida inteiramente a Cristo, não é? E a minha gratidão a Ele é justamente fazer o que Ele me pede. Por toda essa gratidão, o que o Senhor me pede, eu irei fazer. Eu entrego tudo a Ele, não é? Então eu quero obedecer a Sua palavra, porque assim Ele me ordena. Tudo o que é meu pertence a Cristo. Tudo é dele. Eu quero obedecer ao meu Senhor. Esse é o resultado da gratidão, não é? Servi-lo integralmente por toda a nossa vida. É justamente aí que nós somos levados, ok? Quando há de fato a verdade do Evangelho no nosso coração. Veja como é importante isso para nós, irmãos, porque falar de cristianismo sem entender essas coisas é falar de uma outra religião que pegou emprestado o nome cristão, não é? O que a Escritura nos ensina é justamente essa verdade aí. Quem não passa por esse processo, não passou por esse processo ainda, não está passando, é alguém que não foi convertido por Deus ainda, está dormindo, né? Ainda está morto nos seus delitos e pecados, não é? E o que nós podemos fazer é rogar a Deus que Ele possa abrir o coração, né? Pessoas aqui no grupo mesmo, Deus é quem sabe do coração de vocês, certo? Mesmo que vocês estejam na comunidade ou não, Deus é quem sabe do coração de vocês, né? Então a nossa oração deve ser essa, que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, que Ele possa revelar quem nós somos, né? Pecadores miseráveis, para que venhamos então humilhados, rastejando, com a cara no pó, no chão, não é? Suplicar a misericórdia dele, ao mesmo tempo, quando reconhecemos que ele nos perdoou, demonstramos gratidão, sabe? De fato, chorar diante do Senhor. Deus, obrigado, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a esperança do porvir, a garantia de vida eterna, vem do Senhor. Foi a tua graça e nada além disso. E é isso, meus irmãos. Pronto, eu terminei então o Dia do Senhor 1, a nossa primeira aula introdutória, não é? Então eu vou me ater somente a esse. Vou ficar limitado a esse Dia do Senhor 1, não é? Nossa primeira aula. Deu para poder pegar mais ou menos como o catecismo ele é pastoral. Vocês perceberam que o objetivo não é tratar do assunto de maneira exaustiva e muito técnica, né? Mas é pensar justamente no coração das pessoas que estão ouvindo, que estão aprendendo, não é? Ou seja, entender de maneira pastoral isso, como Deus nos ensinando como um bom pastor quem nós somos e o que Ele fez por nós e onde Ele quer que nós venhamos andar, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade agora, viu? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Então, E quando não tá aparecendo a sua imagem, mas está aparecendo a de Cala a Boca Helder, mas já parou. alguém mata esse grilo aí, é só isso que eu ia falar. Porque tem um grilo fazendo a catequese também. Primeiro grilo reformado que eu conheço. Pastor, o senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Irmão Francisco. Tô ouvindo. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a esse material que o senhor mostrou aí Sim, no início da aula. sim. Esse material ele é o material que vem o comentário do catecismo? Não, não veio comentário não. Ah, sim, o que eu vou passar para vocês é. Se não, mas esse que o senhor mostrou aí Isso aqui? no início da aula. Pronto, é isso aí. Não, isso aqui é o próprio É isso catecismo em mesmo. si, né? Tá aqui os documentos. Ok? Ah, tá. Os E como comentários. é que é fácil da gente adquirir esse material, pastor? Eu passo o link para vocês da livraria do Pastor Lúcio, não é? E vocês podem fazer o Certo. pedido pela internet mesmo, ok? Tá em torno de R$ 30 isso Ok. aqui. Essa é a nova edição, tá muito bem feita aqui, muito legal. Viu? Tá Mas, certo. enquanto vocês não adquirirem o material físico, né, também é uma opção de vocês fazer isso ou não. Tem a opção, né, virtual mesmo, né? Tem aplicativo. Vou passar o link para vocês aqui também, viu? No grupo do WhatsApp. Pra vocês terem acesso a isso. Tá certo. Beleza? Beleza. Mais Obrigado, alguém? pastor. Nada, meu irmão. Mais alguém? Ô, pastor, tá ouvindo? Tô ouvindo. Uma forma de você revisar isso aqui é você ler esses textos aqui, né? Que tem no Positivo. catecismo. Isso. Muito bem lembrado, meu irmão. Tem uns textozinhos Pronto. aqui que você pode, Referências bíblicas. Isso. você Pronto. pode ler, né? E É. tirar suas conclusões, né? Exatamente. Se que realmente está sendo dito aqui é verdadeiro. Isso. Você pode comprovar que é verdadeiro seguindo a palavra de Deus.
Exatamente. Pronto. Muito bem lembrado, irmão. Eu agradeço até por isso, né? Para não deixar passar isso em branco. Observando que cada pergunta e resposta você tem embaixo os textos referência, o texto base, né, bíblicos, é importante você investigar o texto, você ir até o texto e ler, justamente para você fazer jus ao objetivo do catecismo, que é você olhar a doutrina, mas você tem o objetivo de ir para a Escritura, para a palavra de Deus, para o texto sagrado. E então, você observando a própria palavra de Deus, você vai ser de fato edificado, fortalecido por saber que é isso que a Bíblia ensina, como o irmão está acabando de citar aqui. Viu? Então, não se prendam apenas às aulas e leiam as perguntas e respostas. Vão ao texto sagrado, ao texto bíblico. Ok? É importante vocês terem no coração de vocês, na mente de vocês, a palavra de Deus. É isso que vai, de fato, nos nortear. As perguntas e respostas são as doutrinas. Então, elas são é algo mais sistemático, separado para você entender de maneira mais fácil. Mas o texto é o mais importante. O texto sagrado. Viu? Então, investigar as referências é, de fato, de suma importância. Indispensável. Ok? Ok. Muito bem. Mais alguma pergunta? Comentário? Tá de boa? Estava tentando achar um texto aqui de Agostinho, falei para você, mas eu devia ter procurado antes de começar. Não é, rapaz? Não é? Eu não estou achando. Estou folheando aqui na. Seria muito interessante se tivesse achado, hein? Não estou achando. Beleza. Pronto, pessoal. Já que não tem mais nem pergunta, né? Esse dia do Senhor foi um pouco mais curto porque é o introdutório, beleza? Nossa primeira aula. Eu vou procurar rever aqui algumas questões para ver se a gente consegue melhorar esse contato no Hangout, beleza? E já vou de imediato agora passar no grupo as referências que eu falei, né? Para vocês poderem adquirir o material físico, se vocês quiserem, impresso. E também o link do aplicativo e link também do próprio documento online, viu? Pastor, Sim? uma dica para ficar melhor para ouvir, né? Pode falar. Tem uma partezinha aqui no Hangout que você deixa seu microfone no mudo. Então, é interessante que quando o senhor estiver falando a aula, todo mundo mudo, todo mundo sabe tudo, porque aí o som do ambiente não atrapalha, entendeu? Entendi, legal, legal. Quando for para fazer essa pergunta, o microfone de novo. Tá me olhando, né? Tá certo. Para evitar esse tipo de coisa que o Júnior tá fazendo, né? Eita. Tá vendo aí, pastor? Tô vendo. Tá vendo aí, pastor? Tô vendo. Pinheiro aí que levanta os braços pra cima e ele vai, tá me olhando, né? Pastor, Sim. uma outra dúvida também, pastor, em relação à próxima aula, é sempre toda sexta-feira. Exatamente. Esse mesmo horário de 22 Você e 30. pensa no mesmo horário, né? Isso. Viu? Tá certo. É o único tempo que eu estou disponível aí na semana. Ok. É o único tempo que eu estou disponível na semana, viu? Ah, tá certo. Beleza. Okay. Vamos Tá encerrar certo. então, viu? Vamos encerrar e depois eu passo os links do grupo. Agora mesmo. Mas para encerrar, eu gostaria de pedir que alguns irmãos aí fizessem uma oração. Bom, deixa eu falar um negócio. Ah, sim. Eu estava demorando para a gente se pronunciar, só até acho que é. Ele espera eu dizer que terminei para poder ele falar que ia falar um negócio. Vai. Vai, cara. A aula se prossegue. Fala, irmão Cajé. Eu mandei um vídeo para o irmão Francisco falando sobre detalhes do Hangout, né? Inclusive fala dessa questão do microfone que Helder falou aí, né? Aí eu vou mandar no grupo da catequese, que aí é uma mulher lá que está falando, enquanto ela vai ter com outras pessoas para falar dos assuntos, mas é um bom exemplo para usar, né? Para a gente fazer um bom uso aqui para não atrapalhar. Né? Como ela já deu até uma sugestão, que é uma das sugestões que ela fala lá. Legal. Beleza. Só isso, meu irmão. Obrigado. Então, vamos orar e encerrar. Eu queria aproveitar, pedir para o irmão Francisco. Pudesse fazer a oração para encerrarmos aí, irmão?
Amém. Amém? Vamos orar. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos te agradecer por essa tão rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo ainda mais, ó Pai, da sua palavra, esse conteúdo maravilhoso, ó Deus, que nós começamos a ministrar nesta noite, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tão rica oportunidade de rever amigos de tempos passados, outros que nós estamos conhecendo agora. Enfim, ó Deus, que nós possamos, com a graça do Senhor, concluir esse estudo concernente à palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa tão rica oportunidade. Nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, ó Pai, agradecer pela vida do pastor Ademir, aos irmãos em Cristo, em especial meu amigo, o irmão Cagé, que sempre me apoiou na jornada concernente à sua palavra, Deus. Nos abençoa nessa noite, traga uma noite de paz, de tranquilidade, debaixo da sua graça e da sua unção, ó Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vou encerrar aqui a transmissão, viu? Amém.